Olá, eu sou o professor Pinheiro, Raimundo Nonato Pinheiro. Eu gostaria de apresentar a partir de agora, nas próximas semanas, um assunto de vital importância para todos os administradores, sejam eles formados na área ou não, para que a gente possa ajudá-los a compreender melhor este fenômeno que é o da administração. Eu sou formado pela Universidade Federal do Amazonas, onde ingressei também como professor em 1994 e em 2016 eu me aposentei, e durante esse tempo em que eu fui professor, eu passei por diversas disciplinas do curso de administração. Dentre elas, que me deu um prazer muito grande de ministrar, foi justamente teorias da administração. Eu sou também formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas desde 1992 e atuo nas duas áreas, uma complementa a outra, a meu ver. Na Universidade Federal de Santa Catarina, eu obtive o título de mestre em administração em 1999. Eu comecei a trabalhar como administrador em 1985 numa fundação da SUFRAMA chamada FUCADA, Fundação Centro de Apoio ao Distrito Agropecuário. E lá para mim, esse meu trabalho, o primeiro trabalho como administrador, com carteira assinada, foi de fundamental importância, porque me serviu como verdadeiro laboratório de administração. Depois eu fui guindado a 3 postos federais no estado do Amazonas. Eu fui delegado federal da Agricultura, delegado federal do INCRA, na verdade superintendente do INCRA no estado do Amazonas, e depois delegado federal dos transportes e das comunicações. Além disso, eu fui professor de administração e direito, porque eu também, como sou formado em direito, formei em 1992, eu fui credenciado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas para ministrar disciplinas de direito oferecidas para o curso de administração. Então, logo após eu terminar de apresentar as teorias da administração, eu pretendo apresentar as teorias gerais, a teoria geral do direito. Aí sim, a teoria geral do direito. Então, a partir de agora, eu quero que os meus queridos amigos, ouvintes, meus ex-alunos, meus colegas, todos aqueles que trabalham na área da administração, sejam eles formados ou não na área, eu gostaria de dar essa minha colaboração, fazendo uso de toda uma experiência que eu tive na área, tanto como professor como administrador. E eu gostaria de lembrar aos amigos que estes vídeos estarão disponíveis no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Se os amigos gostarem das aulas que eu vou apresentar, começando com esta, eu vou pedir a todos que contribuam com o nosso trabalho. O nosso Pix está fixado na descrição do vídeo, mas é o meu CPF que está aparecendo aí na tela, o 046-480-99249. Uma pequena pausa para darmos início à nossa primeira aula. Obrigado. Bom, vamos então dar início à nossa primeira aula de teoria da administração. Como eu disse na introdução, fala-se muito em teoria geral da administração. Vocês encontram autores nas bibliotecas com este título em seus livros, Teoria Geral da Administração.
Na verdade, não existe uma teoria geral. Acho que essa palavra geral aqui, os autores quiseram dizer que, como são muitas teorias, o seu livro trata de todas elas de forma geral. Então, este título, ele tem a sua validade, mas ele deve ser encarado com certa parcimônia. Nós, na verdade, só temos a ciência da administração a partir da Revolução Industrial para frente, quando as ciências sociais começaram também a ganhar um status, né, de independência da filosofia. A filosofia, na verdade, é o tronco comum de praticamente todas as ciências. As ciências foram saindo deste tronco comum da filosofia. Os filósofos de antigamente eram todos chamados também de cientistas. Então as ciências foram se tornando disciplinas independentes e saíram do tronco comum da filosofia, ficando na filosofia apenas aquelas questões que não podem mesmo sair do tronco da filosofia. Estética, ética, a filosofia da ciência. Então estas disciplinas não tem como sair da filosofia e ganharem ares próprios, né? Na verdade, desde que o mundo é mundo, o Criador estabeleceu o trabalho desde os primórdios da criação. Então, como parte dos prazeres do Éden, Deus disse ao casal, está na Bíblia. Eu vou usar a Bíblia, até porque, por uma questão de que eu também sou criacionista da ciência, eu adoto esse conhecimento para mim. Deus, na Bíblia, ele coloca o trabalho como uma parte essencial dos prazeres do Éden. Quando ele disse crescei e multiplicai-vos, ele disse também cultivai e guardai o jardim. Então a ideia de Deus para o homem era que ele trabalhasse. Contudo, após a queda moral do santo par que Deus colocou ali naquele jardim do Éden, a terra foi amaldiçoada. Está lá nas escrituras, lá no Gênesis, os 3 primeiros capítulos de Gênesis. A partir dali, um trabalho que não era penoso passou a ser penoso, Deus dizendo para o homem que o seu trabalho lhe causaria muito suor no rosto, ele comeria o seu pão com suor no rosto. A terra passou a produzir cardos e espinhos. O parto da mulher passou a ser penoso, dolorido. Então a gente pressupõe que, se não fosse a queda moral do homem, não haveria essa dor de parto e todas as outras dores também que o homem carrega com ele ao longo da sua vida, as doenças, a morte. A origem etimológica mesmo da palavra trabalho, que dá a ideia de administração, é de instrumento de tortura, vem do latim tripalho. Então, a sociedade antediluviana, ela desenvolveu muitas ciências, na verdade, como a agricultura, a pecuária. Abel era pecuarista e Caim, ele era agricultor. E nós sabemos da história em que um matou o outro porque houve ali uma discordância de Caim quanto ao pedido que Deus havia feito. E aí começou uma história terrível no nosso mundo, de crimes, mas também outros descendentes de Adão, descendentes de Caim e de Abel, eles desenvolveram outras artes ou ciências na época, né, como a indústria imobiliária. Então teve descendentes de Adão, de Caim, de Abel, de Abel não, porque Abel morreu, mais 7,
e outros descendentes de Adão construíram cidades. Eles desenvolveram a metalurgia, trabalharam com metais, aprenderam e fizeram instrumentos musicais. Portanto, os antediluvianos, eles formaram uma sociedade bastante desenvolvida. Contudo, como viviam séculos, eles não eram como nós que vivemos no máximo 100 anos com muita dificuldade. Eles viviam 800, 700, 800, 900 anos. E eles, até por isso, eles não desenvolveram a escrita. Eles foram contemporâneos uns dos outros por séculos. Então, se alguém quisesse saber a história recente da criação até o momento em que eles estavam vivendo, bastava conversar com Adão, com os seus descendentes. Adão, por exemplo, morreu 100 anos antes do dilúvio. Então ele conheceu Noé. Então você vê que, pelo relato bíblico, nós não precisávamos, os antediluvianos não precisavam também desenvolver a escrita. A escrita só foi desenvolvida depois do dilúvio, aí pelo segundo século antes de Jesus Cristo. Essa história antediluviana, a gente pode até considerá-la pré-histórica, porque justamente a história nós conhecemos que ela só existe a partir da escrita. O dilúvio foi uma atividade catastrófica que inundou o planeta com águas que não só eram águas a chuva não era uma chuva comum, porque ela era muito produzida por jatos de água que escapavam do antro da Terra e iam para a atmosfera. Noé, ele conseguiu sobreviver ao dilúvio porque Deus deu a ele uma missão importante de carpinteiro, de trabalhar com madeira. E ele, como nós já dissemos, os antediluvianos já conheciam diversas artes, diversas indústrias na época. Nós podemos imaginar que Noé contou com a ajuda de muitos artesãos, muita gente para lhe ajudar durante 120 anos que ele ficou ali construindo aquela arca, e que, pela razão do tempo em que essa construção se deu, muita gente passou a não acreditar, e olhando e vendo Noé como alguém que estivesse surtando, alguém que estivesse fora de si, vendo coisas. Na verdade, ele estava vendo o dilúvio que Deus estava dizendo que aconteceria, olhando pela fé. Ele então constrói uma arca. Não era um navio como nós conhecemos hoje, porque a arca não tinha objetivo de navegar de um lado para outro, de um ponto para outro, mas simplesmente de flutuar. Então, como esses antediluvianos já conheciam essas artes de edificação, do uso de metalurgia, etc., a gente pode imaginar o quanto que Noé teve de ajuda dessas pessoas. Se vocês tiverem curiosidade, abram aí Gênesis 4, 17 a 21, que vocês encontram algumas descrições dessas artes da época. É interessante notar também que houve uma arte muito apurada de Noé ter que conviver por um ano, que foi o tempo que as águas demoraram a secar na terra, por um ano com aqueles animais ali, todos eles bem organizados, em 3 andares, e alguns animais talvez Noé teve que recolher alimento para alimentá-los durante esse tempo. A maioria deve ter entrado em hibernação, com metabolismo baixo, sem necessidade de alimentação.
Porque a maioria dos animais que entraram na arca devem ter sido filhotes e não animais adultos, porque seria mais fácil a logística de cuidar desses animais. Segundo cálculos de cientistas que lidam com essa questão da criação, naquela época, as espécies básicas existentes no planeta eram de cerca de 20 mil espécies. Então, fazendo cálculos do tamanho da arca e do espaço existente nela, daria muito bem para acomodar 20 mil espécies, macho e fêmea, durante um ano, de tal maneira que vocês também têm que entender que os elementos, os animais que viviam no elemento água não precisaram de nada, a não ser... Outra coisa também, os próprios insetos sobreviveram após o dilúvio, porque em cima d'água eles formaram aí colônias de sobreviventes e acabaram vindo depois do dilúvio, se reproduzindo depois do dilúvio. Só por curiosidade, o dilúvio deve ter se dado aí por volta de 1.600 anos depois da criação. Como já falamos, os homens viviam aí próximo de 1000 anos. O conhecimento era transmitido via oral, por isso a escrita não foi desenvolvida. O que a gente pode também falar? Eu queria deixar para os interessados em criacionismo científico que assistam os vídeos do professor Dr. Adalto Lourenço, um físico já falecido, mas que deixou inúmeros vídeos sobre esse assunto. Um conhecimento de extrema necessidade para nós. Ainda concluindo essa questão da mutação que houve na Terra a partir do dilúvio, essa porção seca que Deus tinha feito, que a gente pode chamar de Pangeia, era uma porção única de terra, está lá em Gênesis 1, versículo 9, em razão das atividades vulcânicas do dilúvio, e a terra se fendeu, houve um distanciamento dos continentes como nós os conhecemos hoje, por catástrofes geológicas da época, e que até hoje promovem terremotos e vulcões. A Terra continua se movendo e causando ainda estragos desde que o dilúvio aconteceu. Nós podemos ver marcas do dilúvio nos grandes cânions, em que nós podemos olhar ali, perceber ali as camadas geológicas se sobrepondo umas às outras durante um ano em que o dilúvio aconteceu, e a maior parte dessas rochas são rochas que se formaram a partir do dilúvio. Após o dilúvio, é digno de nota então que começaram a haver as grandes construções. Nós temos, por exemplo, aí a própria história bíblica falando dos homens construindo uma grande torre, pretensamente querendo fugir de um próximo dilúvio, de um outro dilúvio, e também até mesmo querendo confrontar-se com Deus na Torre de Babel, por exemplo. E Deus achou por bem acabar com essa brincadeira, confundindo a linguagem. Então, imaginem, senhores, como foi para que essas pessoas, esses homens, esses construtores na época, movimentassem pedras, movimentassem madeira, movimentassem pessoas para fazer essas grandes construções. Depois disso, nós tivemos as pirâmides do Egito, né? E
os zigurates em forma de pirâmide, de degraus, e que até hoje os historiadores sentem dificuldade, e os cientistas de hoje, os engenheiros de hoje, sentem dificuldade de explicar como é que foram feitas essas grandes construções, o quanto que não houve de necessidade de administração aí, de gestão de materiais, gestão de pessoas, de logística, né? A questão contábil, de ter que ver quantas pessoas trabalhavam, quanto tempo trabalhavam, quanto deveriam receber de alimentos, deveriam receber de investimentos, enfim, tudo aquilo que ainda hoje nós temos que trabalhar. Ficaram muitas anotações rudimentares em tablets, feito com barro, em escrita cuneiforme, a partir desse tempo. E nós temos então vários artefatos arqueológicos que demonstram o quanto foi necessário de administração, atividades administrativas, portanto, durante essas construções. Vamos ver agora algumas características da administração como ciência e como atividade humana. O conceito mais conciso de administração é a reunião de duas ou mais pessoas para a produção de bens ou serviços para um objetivo comum, para uso próprio ou para trocar. Está presente desde os primórdios da humanidade, quando Deus estabeleceu o trabalho, como já dissemos, para cultivar e guardar o jardim do Éden. Uma atividade prazerosa que era nos tempos edênicos e que se tornou depois uma atividade penosa a partir da terra amaldiçoada pela entrada do pecado no mundo. Portanto, desde o início, a administração é uma das áreas do conhecimento da atividade humana mais impregnada de complexidade e de desafios. O profissional da administração pode trabalhar nos mais variados níveis de uma organização, desde a execução de atividades mais simples até ao nível hierárquico de supervisão, de nível de dirigente máximo da organização. Ou seja, são três grandes áreas de administração: as atividades que são básicas, as atividades de nível médio e as atividades superiores. Então hoje, modernamente, são as seguintes as áreas que a gente pode encontrar da administração: administração de produção dos bens ou dos serviços prestados pela organização, administração financeira, que cuida dos recursos financeiros, do dinheiro, administração de recursos humanos, para ver quem pode fazer o que, em que nível, quais as habilidades necessárias. Administração mercadológica, que cuida da apresentação dos produtos, da distribuição dos produtos, da propaganda, do convencimento de uso de certos produtos. Então, são muitas as áreas, né? Existe a área, por exemplo, chamada de administração geral, cuida de veículos, armazenagens, cuida da própria atividade de logística em geral. E depois tudo isso tem que ser organizado, sistematizado. Então existem métodos utilizados para a organização de materiais e pessoas. Então nós temos algumas funções de administração que nós vamos passar agora a relatar. Em qualquer tipo de organização se encontram a atividade e a ciência da administração.
seja numa empresa comercial, industrial ou agrícola, seja num hospital, em uma igreja, em um clube esportivo, nos fóruns de justiça e nos governos. Em cada nível, em cada especialização da administração, as situações são altamente diversificadas. Por outro lado, as organizações são também extremamente diversificadas e diferenciadas. Não há duas organizações iguais, assim como não existem duas pessoas idênticas. Cada organização tem as seguintes características: tem os seus objetivos, suas finalidades, o seu ramo de atividade, os seus dirigentes, o seu pessoal, os seus problemas internos e externos, o seu mercado, a sua situação financeira, a sua tecnologia, os seus recursos básicos, a sua ideologia política, ideologia dos seus negócios, etc. Em cada organização, portanto, o administrador soluciona problemas, ele dimensiona recursos, planeja sua aplicação, desenvolve estratégias, efetua diagnósticos de situações exclusivas daquela organização em que ele está inserido. Um administrador bem-sucedido em uma organização, ele pode até não ser bem-sucedido em outra. Toda vez que uma organização pretende admitir um executivo em seus quadros administrativos, os candidatos são submetidos a uma infinidade de testes e de entrevistas para medir o seu nível de conhecimento teórico e prático em gestão. São feitos testes e entrevistas que procuram investigar em profundidade os conhecimentos do administrador, as suas características de personalidade, o seu passado profissional, a sua formação escolar, os seus antecedentes morais, o seu sucesso ou fracasso em determinadas atividades e outras coisas mais. Talvez até sua situação conjugal seja objeto de investigação para ver a sua estabilidade emocional, para ver os objetos de cuidados que ele tem com a família. Porque o executivo dificilmente ele pode ser transferido de uma organização para outra sem que algum problema de adaptação deixe de ocorrer. Então é muito caro você investir no executivo, no administrador, e depois ter que se desfazer dele. Mesmo que o executivo tenha profundos conhecimentos de administração e apresente um invejável currículo profissional, ele não é julgado apenas pelo que sabe a respeito das funções que exerce em sua especialidade, mas sim pela maneira com que executa o seu trabalho e os resultados que consegue obter dos recursos disponíveis. Theodore Leavitt, professor de administração da Harvard Business School, ele chega a refutar a existência de administrador profissional. Porque enquanto um advogado ou um médico são considerados profissionais porque passaram um teste de conhecimentos acerca de suas profissões, o mesmo não acontece com o administrador, cujo conhecimento é apenas um dos múltiplos aspectos na avaliação da sua capacitação profissional. Em outras palavras, o administrador não é apenas analisado pelas organizações por seus conhecimentos tecnológicos, teóricos de administração, mas principalmente por seu modo de agir, suas atitudes, sua personalidade e filosofia de trabalho. Segundo Leavitt, a finalidade é verificar se essas qualidades se coadunam com os novos padrões, com a situação da empresa e o pessoal que vai trabalhar com ele, pois não existe uma única maneira certa de um administrador agir ou de conduzir. Esse é o princípio da equifinalidade, que vem da teoria de sistemas que nós vamos estudar mais detidamente. Então, o que existe são maneiras
correta de executar determinadas tarefas em certas empresas, em certas organizações, em condições específicas, por dirigentes de temperamentos diversos e modos de agir próprios. Aliás, Leavitt lembra a lei de indeterminação de Heisenberg, pela qual o processo de se observar um fenômeno altera esse mesmo fenômeno. Se na física a observação dos átomos equivale a alterar a posição e velocidade dos mesmos, na administração de uma organização, simplesmente a presença de um profissional em uma determinada função afeta e modifica essa função, independentemente do que seja realizado. Então, vamos lá. A presença de outro profissional produziria outra alteração. Além do mais, se a modificação ocorre, a maneira de agir deve ser, acaba sendo diferente. Assim, a conclusão óbvia de que a administração não é coisa mecânica, que dependa de certos hábitos físicos, que devem ser superados ou corrigidos, a fim de se obter o comportamento correto. Pode-se ensinar o que um administrador deve fazer, mas isto não o capacitará efetivamente a fazê-los em todas as organizações. O sucesso de um administrador na vida profissional não está inteiramente correlacionado com o que lhe foi ensinado, com seu brilhantismo acadêmico ou com o seu interesse pessoal em praticar o que lhe foi ensinado nas escolas. Esses aspectos são importantes, porém estão condicionados a características de personalidade e ao modo pessoal de agir de cada um. O conhecimento tecnológico da administração é importantíssimo, ele é básico, é indispensável, mas depende sobretudo da personalidade e do modo de agir do administrador. A intenção deste curso, portanto, é apenas introduzir o profissional da administração e outros interessados nas diversas teorias desenvolvidas a respeito da administração, as suas características básicas, as inovações apresentadas, os pontos de vista dos diversos autores representativos, pelo menos os mais importantes, e os aspectos e enfoques que permaneceram definitivamente no campo da ciência da administração. Em outras palavras, a administração ela tem seu objeto próprio, seu campo específico de atuação, que não deixa confundi-la com nenhuma outra ciência, seja a ciência do direito, a ciência econômica, a ciência contábil. Todas são importantes para o administrador, que utiliza esses conhecimentos no seu fazer administrativo. Então, as outras ciências a gente pode até dizer que são todas elas complementares ao conhecimento da administração e do administrador. Não se pode deixar de utilizar os conhecimentos da engenharia, da física, da química, da biologia, porque todos estes cientistas também se utilizam de gestão nos seus laboratórios, no seu afazer da sua própria ciência. A administração ela invade as outras ciências como suporte para elas. Então também é muito apropriado que a administração se utilize de conhecimento de outras áreas para fazer melhor a sua própria atividade administrativa. Então, na próxima, vamos dar continuidade na próxima aula, falando sobre as perspectivas da administração. O que a administração, o que lhe aguarda neste breve futuro, no tempo que estamos vivendo. Muito obrigado.